Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. E que tal morar numa das cidades melhores avaliadas no Brasil? Que tal trabalhar na terceira melhor cidade do Brasil para empreender? E o que você acha dos seus filhos viverem numa cidade onde a educação pública é a melhor do país entre os municípios com mais de 500 mil habitantes? Essa cidade é Joinville. O prefeito Adriano Silva é o nosso convidado de hoje no Entrevista com Dávila. Adriano, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Dávila. É um prazer enorme estar aqui contigo. A gente pode falar um pouco de Joinville, né? Mostrar um pouco da nossa cidade, da região sul. Então, a gente fica muito grato mesmo de estar aqui. Adriano, conta um pouco da sua trajetória para o nosso público. Como é que uma pessoa que nunca esteve envolvido com a política venceu essa eleição de 2020 e está prestes a concluir o seu primeiro mandato com uma avaliação de 90%. Conta um pouco para a gente quem é o Adriano Silva. É verdade, olha, eu até praticamente ignorava a política, né? Obviamente que votava com consciência, mas não participava do processo político. E eu sou de família de empresários e sou bisneto do fundador de uma indústria farmacêutica. E eu vinha presidindo a empresa desde 2012, quando em 2015 nós vivemos a crise Dilma. E aquilo foi muito doído para mim, porque nós tínhamos acabado de sair de uma crise interna da empresa, estávamos crescendo, estávamos ali gerando lucro no primeiro ano, e aí veio a crise Dilma, e nós tivemos que fazer demissões. E essas demissões não por incompetência de ninguém, né? Você tirar pessoas que estão jogando, pessoas que estão ali trabalhando, você escolher, é muito difícil. E aquilo me machucou muito, né? Aquilo marcou demais em mim. E foi em 2018, então, quando eu conheci o Partido Novo, e eu vi um sistema político tentando crescer de forma diferente, né? Um sistema político diferenciado, que é o Partido Novo, e eu disse, poxa, tá aqui uma coisa que daqui a pouco eu posso estar fazendo. Eu me filiar ao partido, eu ajudar o partido, que os filiados acabam ajudando financeiramente o partido. E quem sabe isso daqui é uma plataforma boa da gente poder lançar novas pessoas. Só não sabia que seria eu em 2019, porque de fato não passava na minha cabeça em eu ser candidato naquele momento. Eu estava no auge da carreira, né, e meus filhos em casa ainda, né, pré-adolescentes. Mas em 2019 o partido veio e me chamou. E a minha primeira reação foi o não, né? Foi dizer, não posso, sou presidente, não dá, não isso. E a gente arranja desculpa para tudo, para não participar da política. Mas aí foi minha esposa, Bianca, que comentou comigo e ela disse, você se lembra da crise de 2015, Adriano? Né? E aí a gente, como casal, a gente sentou e a gente percebeu de que, de fato, né, se a gente não participar da política, a gente aí vai acabar consumindo ela como ela vem. Então, se a gente ignora a política, a gente pode até ignorar ela, mas as consequências dela a gente não ignora. E ali estava surgindo uma porta de entrada na qual eu confiava e confio ainda, que era o Partido Novo. Eu disse, então tá, eu acho que por essas regras e desse jeitão eu vou me colocar à disposição da sociedade. E vamos fazer. E matematicamente era impossível, politicamente era inviável. Imagina um partido pequeno que nunca tinha participado. A Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina, são 620 mil habitantes, mais de 40 bairros. Eu ficava imaginando como é que eu vou me tornar conhecido nessa cidade como um todo para receber o voto e me tornar prefeito. Mas deu certo. Então, Adriano, foi uma certa indignação como empresário que te fez se sentir distante da política. E aí a oportunidade da eleição de 2020 foi se engajar na política para resolver aquela indignação que você sentia como empresário e até mesmo com uma certa omissão em relação ao mundo público e mais assim, empurrão final da Bianca, da sua mulher, muito importante, porque afinal de contas, para sair candidato, se não tiver o apoio doméstico, não dá para sair, não é? É verdade. Foi exatamente isso, né? E eu estava muito indignado como Joinville vinha sendo administrada. Nós tivemos um governo PT e 2 governos MDB e muita fisiologia dentro do governo, né? Muita gente indicada politicamente, pouca resolutividade, pouco resultado. E Joinville perdendo negócios para cidades vizinhas, empresários reclamando de que não conseguiam abrir seus negócios lá dentro. A cidade estava feia, uma cidade que sempre foi muito bem cuidada, uma cidade florida,
E aquilo eu, como joinvilense, que nasci lá e tudo mais, a gente sempre valorizou e ter orgulho de uma cidade bonita, uma cidade bem cuidada. Então, não só a política nacional, mas a política municipal também, né, me fez querer ir para frente e tentar mudar e fazer diferente. Mas apesar da sua não participação na política, você sempre teve um engajamento cívico forte com a cidade. Aliás, você era um bombeiro voluntário. Como é que você resolveu ser um bombeiro voluntário de Joinville? Excelente pergunta. Esse é um tema muito legal de falar, porque muitos brasileiros nem conhecem esse sistema de bombeiros voluntários. Joinville, quando teve os primeiros incêndios, Joinville era uma cidade praticamente isolada do país, não existia BR-101, né? Então os alemães, que foram os colonizadores da cidade, eles se organizaram e montaram um clube, de fato, pagavam para ser sócios e eram bombeiros voluntários, então eles saíam juntos para apagar o incêndio. Tinham cornetas, se alguém via um incêndio, tocava a corneta, outro tocava a corneta, a cidade se mobilizava e fazia isso. E hoje a corporação tem mais de 120 anos, são 127 anos de existência. E eu sempre gostei de medicina, mas eu acabei fazendo administração de empresas. E aí, quando eu descobri que ser bombeiro voluntário qualquer um poderia ser e fazer o curso, lá fui eu fazer o curso. E fiz o curso, virei bombeiro e depois fiz especialização em socorrismo, em ambulância, né? Atendimento de pré-hospitalar. Então, são 21 anos trabalhando nas ambulâncias do Corpo de Bombeiros de Joinville. Então, essa foi uma maneira de eu conhecer a cidade inteira, né? Porque no dia a dia eu estava trabalhando na empresa, indo para casa e tudo mais, mas nos meus plantões, que geralmente são quintas-feiras à noite, das 6h30 da noite até 6h30 da manhã, é o plantão, aí acaba conhecendo a cidade toda, porque num plantão são 4 acidentes, no mínimo, que uma ambulância faz de atendimento, então aí já se vão centenas e centenas de atendimentos. E que tipo de atendimento você fez, assim, que te chamou a atenção muito? Tudo que você imaginar, que você imaginar, mas teve um atendimento que, assim, mexeu muito comigo pessoalmente, que foi a minha mãe. Né? Eu estava de plantão e minha mãe teve um AVC e eu fui chamado para o local e era ela. Né? E graças a Deus a gente conseguiu fazer o atendimento rápido e ela ficou sem sequela alguma. Né? Então, ali eu percebi o quanto a gente tem que trabalhar em time, porque naquele momento eu virei filho. Né? A cabeça colapsou, imagina, né? E por isso que a gente sempre trabalha em time. E o mais inusitado é que Joinville tem um jacaré que ele mora no rio, no principal rio da cidade. E esse jacaré foi apelidado de Fritz, e hoje ele virou o mascote da cidade. O Fritz é o mascote. E numa bela noite, estava de plantão, passaram o rádio da emergência, e aí a central falou, olha, a situação é inusitada, é diferente. Eu disse, o que vem, né? O jacaré Fritz tinha saído do rio, estava parado em frente a um ônibus cheio de passageiros, e a gente estava sendo deslocado para lá para tirar o jacaré. Eu disse, meu Deus, em que curso que eu perdi, qual foi a aula que eu perdi, né, de tirar jacaré de cima da via? Né? E aí eu olhei para o motorista e disse, você vai dando sinal de luz, vai botando sirene aí, porque, eu não quero lá brigar com o jacaré, né? E aí, no fundo, o jacaré acabou saindo quando viu a ambulância e o pessoal do ônibus aplaudiu, e os heróis. Então, assim, essa é a mais cômica, assim, né, que eu vivi. Mas todos os atendimentos, assim, a maioria deles são acidentes com motociclistas, né? Isso é diário, né? E esse é um problema sério, se a gente falar em saúde pública, é um problema sério, porque você está falando de uma geração jovem, gira em torno dos 19 anos aos seus 30 anos de idade, uma geração que está no auge, né, do seu corpo físico, da sua condição de trabalho, e acabam sendo acidentes graves, né? Acidentes geralmente onde vão mexer de articulações, tornozelo, joelho, né, fêmur, e que podem ficar com sequelas para o resto da vida. Então, de fato, hoje a moto é o que mais a gente atende, assim, em termos de atendimento. E muito a imprudência também, né, Adriano? Aqui em São Paulo, principalmente, os motoqueiros são de uma imprudência absurda também. Então, evidentemente, são números altíssimos de acidente, mas também muito devido à imprudência, né? A velocidade, né, E Joinville é uma cidade que chove muito, então, em dias de chuva, aumenta o número de acidentes também, porque a pista fica escorregadia. Enfim, de fato, esse é um problema que o Brasil vai ter que discutir muito forte. Até porque nós hoje temos o sistema SUS, tudo cai no SUS, tudo cai no hospital municipal, né? E esse custo é dividido por todos nós pagamos, né, a esse custo. Então, para quem é vítima, ok, mas quem é imprudente está também recebendo atendimento e todos estamos aí bancando esse custo, esse custeio.
Então, algumas coisas o Brasil vai ter que discutir lá na frente, porque está ficando impagável, né, o valor da saúde no Brasil. Né, porque tudo é porta aberta, tudo pode, tudo vem. Né, então, e qual é o limite? Se existe limite para isso? Né? Saúde, educação, tudo que se tornou um gasto permanente e recorrente e é obrigatório, hoje coloca enorme pressão sobre as prefeituras. Isso. Né? Foram feitas leis que eu digo que são leis praticamente utópicas, né? Você dizer que você vai atender 100% da população, todo mundo, a qualquer doença, a qualquer momento, né, e tudo mais, a lei foi feita, mas não foi mostrado como pagar essa conta. Né? E hoje a tabela SUS, desde 2008, ela não é reajustada. Exatamente. Então, se ela tivesse sido reajustada somente via inflação, Joinville estaria recebendo quase 450 milhões de reais a mais para custeio do hospital. Hoje, Joinville tira do próprio bolso da cidade 300 milhões de reais por ano para manter o hospital. Por exemplo, uma cirurgia de clavícula gira em torno de 370 reais, o que recebe do SUS. Ela custa 4.500 reais. Né? E quem está pagando essa diferença é o imposto municipal. Então, esse descompasso e descontrole está minando as cidades médias e grandes por nós sermos cidades metropolitanas. 30% dos atendimentos do hospital municipal da cidade são de pessoas de fora da cidade e que a gente recebe só o custeio SUS. Essa diferença de custo, quem banca é o IPTU da cidade, é o ISS do município de Joinville, né, que está bancando e aí faz esse descontrole das contas e aí falta recurso para outras áreas, como infraestrutura, por exemplo, na cidade de Joinville, ela é precária. Nós temos 40% das áreas urbanas ainda em ruas de barro. Você falar que é uma cidade rica, uma cidade que tem oportunidade de emprego, mas 40% da população de Joinville vive em área urbana com rua de barro. E você não tem qualquer previsibilidade de dizer, olha, em tal ano a gente vai conseguir asfaltar, porque tudo que se recebe no município é para fazer o custeio das políticas públicas decididas em Brasília, sem compensar os municípios com o recurso apropriado. Ou seja, é uma falácia dizer que o SUS é sustentado unicamente com o dinheiro federal, que hoje cada vez mais consome mais recursos, por exemplo, dos municípios. Sem dúvida nenhuma. Os municípios, por obrigação, eles teriam a obrigação de investir 15% do seu orçamento. Hoje, Joinville chega a bater 40% do seu orçamento. A média nacional... Só para saúde, 40%? Só saúde. A média nacional gira em torno de 22% nos municípios. Então, Joinville está quase que o dobro, né? E você ainda vê demandas, você ainda vê necessidade, você tem necessidade de mais médicos, você tem necessidade de mais equipes da família, né? Para você atender tudo que preconiza a regra e a lei, né? Você ainda precisaria fazer mais investimento. Agora, aumenta muito a verba das emendas parlamentares. Como é que você trabalha com coordenar isso, esforço com a bancada de deputados federais de Santa Catarina para que possa ajudar a aliviar? Afinal de contas, agora a gente está falando mais de 50 bilhões de reais em emendas. É muito dinheiro em emendas. Eu sou crítico ao sistema de emendas. Como gestor público, como gestor municipal, a emenda ela é ruim porque ela é um dinheiro que não é previsível, você não consegue saber quando você vai receber e para que você vai receber. Então, para o gestor público é muito difícil, porque eu não consigo fazer um planejamento de uma obra, de uma infraestrutura maior, porque vem tudo a conta-gotas. Vem 1 milhão de um deputado, vem 2 milhões de outro, vem 500 mil de um, e muitas vezes vem determinado já para o que ele quer, e não para aquilo que a cidade precisa. Então, obviamente que a gente recorre a isso, a gente solicita emendas, a gente respeita a decisão do deputado, a vontade do senador em relação a se investir onde está lá, mas eu não tenho dúvida nenhuma que se esse dinheiro nunca tivesse saído dos municípios, os municípios estariam melhores. Então, hoje são 50 bilhões de reais que saem dos municípios, vão para o Congresso Nacional e voltam em forma de presente na mão de deputados e senadores, para os municípios. Então, se nunca tivesse saído, se tivesse ficado nas bases, onde vivem os brasileiros, as prefeituras estariam melhores e as cidades estariam melhores. Isso eu não tenho dúvida. Agora, prefeito, o senhor toca num ponto fundamental, a questão da ausência de planejamento. É possível fazer um planejamento para a cidade de vários anos e sentar com os deputados, com os parlamentares, explicar as prioridades, porque é necessário investimento naquela área e assim poder ter pelo menos emendas que contribuem para um planejamento estratégico que pretende atingir um objetivo específico? É possível e se faz necessário.
Quando eu assumi o governo de Joinville e era quase que terra arrasada em termos de projetos executivos prontos ou planilhados para serem executados. Hoje nós criamos quase que um escritório de projetos, onde eu estou deixando como legado projetos executivos prontos para a cidade. Então, unidades básicas prontas para serem licitadas, CIs, creches prontos para serem licitados. Ou seja, um dos legados da sua gestão é deixar projetos estruturantes para a cidade que possam ser tocados por qualquer liderança municipal daqui para frente e já com objetivos definidos do quais são as metas a serem atingidas a longo prazo. Vou pegar o exemplo das creches. Em Joinville nós temos filas de creche, né? Nós temos quase 5.000 crianças em fila de creche. Então nós compramos todas as vagas que existiam de filantrópicas e privadas, não temos mais vagas no mercado ofertando essas vagas, então nós decidimos construir infraestrutura, construir creches do zero para fazer. Nós já temos 5 creches em construção, mais 3 em licitação, mas nós temos no total 15 sendo planejadas e preparadas. Em 2 anos a gente zera o número de filas de espera para creches. Coisa que eu não encontrei quando eu entrei no governo. Não existia uma creche sequer para eu licitar e eu ampliar o número de vagas para a cidade. Então, isso é que não pode acontecer, porque 4 anos, quando você pega a burocracia pública de administração, 4 anos é muito curto. E realmente é. Até você montar o seu time, até o time começar a engrenar, até você fazer os projetos executivos, licitar, se a licitação não é judicializada e tudo mais, muito provável você não vai ver as obras acabadas no teu governo, no teu primeiro governo. Então, se faz necessário hoje a reeleição pelo fato de você poder dar sequência nesses projetos, mas acima de tudo por responsabilidade futura. É preciso entender quase que como se o mandato fosse de 8 anos e no meio tem vamos dizer assim, uma avaliação que é a reeleição. Será? É mais ou menos isso hoje. Esses primeiros 4 anos mostrou para que veio e vai consolidar realmente o trabalho com 8 anos, porque os 4 anos são muito curtos. E olha que nós fizemos investimentos históricos, são investimentos de mais de 1 bilhão e 750 milhões de reais investidos nesses 3 anos e meio. Isso nunca houve um investimento dessa magnitude, né, com pontes feitas, duplicações que estão sendo feitas, unidades básicas construídas do zero, enfim, fizemos grandes obras, né, mas ainda tem muito por vir. Então o senhor acabou de nos contar que 40% do orçamento praticamente da prefeitura é gasto com saúde. Mas uma área que Joinville teve muito sucesso foi educação. Acabou de sair o IDEB e Joinville hoje está em primeiro lugar em educação, tanto nos anos iniciais como nos anos finais. Como foi possível fazer essa transformação na educação de Joinville? A educação de Joinville, ela sempre teve um bom resultado, ela nunca alcançou como a melhor educação no país, mas o DNA, né, o contexto dentro, a cultura dentro da Secretaria de Educação é uma boa cultura. Tanto é verdade que Joinville foi a única cidade com mais de 500 mil habitantes que começou as aulas presenciais em plena pandemia no primeiro dia do ano letivo, em 2021. Isso fez uma enorme diferença. Fez uma enorme diferença, porque muitas cidades ficaram quase 2 anos as crianças fora de sala de aula. Né? E a aula acontece em sala de aula, né? A aprendizagem acontece ali. E aí nós fomos visitar as melhores práticas do Brasil e visitamos vários municípios que tinham implantado uma parte, outra parte, e nós vimos e realmente buscamos essas ideias. Compilamos tudo numa grande reforma, onde a gente teve a parceria da Câmara de Vereadores, de fato, que não destruiu o projeto, né? Melhorou ainda o projeto da educação, e ali então nós criamos uma prova trimestral para a gente saber exatamente a cada 3 meses como cada aluno está indo. Ali eu sei como cada aluno está indo, eu sei como cada professor está indo. Se o professor de matemática tem um resultado melhor ali, opa, esse professor ele tem uma didática melhor, vamos trazer ele para dar aula para os demais professores, né? Como um exemplo aqui. Um aluno que não está indo bem já faz aula de reforço para não perder o ano, para não perder a autoestima, para ele continuar motivado a educar. Nós também fizemos um concurso público que foi considerado um dos mais difíceis do Brasil, justamente para a gente buscar profissionais capacitados, porque você pode até não ter uma boa infraestrutura, mas se você tiver um bom professor em sala de aula,
você vai ter uma aprendizagem muito boa, né? E somando a infraestrutura, que a gente implementou quase 300 milhões de reais em investimentos em infraestrutura, tecnologia, por exemplo, aqueles projetores da Epson que transformam as paredes num tablet, tudo mais, nós temos mais de 1.000 salas em Joinville que tem esse projetor. Nem as escolas privadas em Joinville têm essa estrutura. Salas de robótica, onde os professores foram treinados pelo Senai, essa parceria também privada, mas o que está dando muita diferença é a valorização do servidor, onde nós temos um concurso técnico para decidir quem é o diretor da escola. A secretaria, basicamente, são todos servidores públicos que tocam a secretaria. E nós também temos um bônus salarial ao final do ano, que, atingindo as metas de aprendizagem, os profissionais de educação daquela escola acabam recebendo, né, aquele bônus a mais. Então, é uma motivação para a gente fazer o diferencial, e isso tem dado resultado e fez com que Joinville agora se tornasse a melhor cidade aí das grandes cidades do Brasil. Então, a primeira coisa importante que você está dizendo é: coloca um teto alto para a formação de professores, ou seja, só aqueles melhores capacitados que vão entrar para o magistério poder dar aula às crianças, né? No concurso público, por exemplo, a gente fez provas de didática. Então, eles não estão só na prova escrita, eles têm uma prova oral que eles têm que se apresentar para uma banca de como eles dão aula. Porque muitas vezes o professor ele tem a teoria, mas ele não sabe passar isso. Exatamente. Então, juntando essas duas coisas, tem dado grande resultado. E depois essa parte, evidentemente, física, né? Equipamentos, tecnologia, para que o aluno possa ter acesso à melhor forma de conteúdo de uma forma mais interativa, mais lúdica até. Encontramos, todas as nossas escolas não tinham Wi-Fi. As que tinham, os professores pagavam do próprio bolso. Hoje todas estão com fibra ótica, 100% das nossas unidades escolares, são 170 escolas que a gente administra em Joinville, inclusive as rurais. Então, é óbvio que você tem que ter professor adequado, tecnologia, motivação e uma estrutura de controle e de acompanhamento. E um terceiro item que sempre é considerado como fundamental no bom ensino é o plano de aula. Tem um plano de aula que conteúdo, idade, série, a criança precisa estar aprendendo? Tem sim. Inclusive, esse é um dos itens também para o professor ganhar esse bônus. Então, a gente cobra que eles entreguem o plano de aula em tempo para que a gente possa analisar e fazer esse acompanhamento. E as aulas de reforço, nós temos 3 escolas bilíngues que são de surdos, então a escola toda é bilíngue em Libras. Nós temos também um sistema israelense, onde todas as crianças com baixa visão ou zero visão têm aqueles óculos que ele traduz o texto e ele também fala quem está em volta. Então a gente também tornou a educação acessível a todos dentro das nossas estruturas. Agora, interessante que Joinville atingiu esse número 1 no ranking de educação, e mesmo sofrendo 2 coisas importantes. Primeiro, uma vinda de pessoas de outras cidades a morar em Joinville. Como Joinville está se tornando uma das melhores cidades do Brasil, óbvio, começa a atrair a atenção e a vontade de muitas famílias de se mudar para Joinville, né? E a segunda até de imigração, né? Você recebeu uma quantidade importante de venezuelanos e haitianos. Como foi adequar esses novos habitantes de Joinville no sistema e ainda manter o primeiro lugar? Esse é o maior desafio que nós temos, né? Porque os tempos do público são mais demorados do que os tempos do que acontece na vida real. Então, a migração ela é alta. Nós, inclusive, construímos uma escola nova em 3 meses com aquele sistema de pré-fabricado para justamente a gente criar mais demanda de vagas, né, de sala de aula. Então, esse é o grande desafio que nós temos, né, de fazer com que o município ele venha a crescer de forma ordenada, sem perder o controle, sem perder também a questão da urbanização controlada. Então, nós temos muita fiscalização em relação a invasões, por exemplo, a invasão, uma construção irregular é posta abaixo, né? A gente não deixa isso acontecer. Por outro lado, a gente super estimula e motiva empreendedores privados e até mesmo pelo Fundo da Habitação, estamos construindo casas populares e empreendimentos populares para que as pessoas tenham acesso a produto, porque emprego existe, com o emprego eles conseguem o financiamento e aí conseguem
ter a sua casa própria. Então, a política municipal, ela envolve o todo, ela envolve desde a liberdade econômica, da gente fazer com que o empresário ele encontre um espaço adequado para ele abrir a sua empresa com facilidade, para ele não ter a burocracia, para que ele possa gerar empregos, ele possa gerar oportunidades. Tendo emprego, aí a gente consegue, através do serviço público, atender as outras demandas. Você acabou de tocar num ponto fundamental, que é a questão do empreendedorismo. Para ter dinheiro para investir nessa área toda de educação e saúde, precisa gerar atividade econômica crescente. E Joinville é uma cidade muito amigável ao empresário, ao empreendedor, né? E você, como sendo um empresário, trouxe essa cultura para dentro da prefeitura. E uma das coisas que me chamou muito a atenção em Joinville foi justamente a capacidade da prefeitura sentar com os empresários para destravar as dificuldades para que o investimento possa fluir na cidade. Conta um pouco como foi essa dinâmica. Existia quase que uma política de que o servidor público não podia conversar com o empresário não poderia conversar com o servidor público, tratando os dois lados como bandidos, tá? E eu disse, olha, gente, a maioria dos brasileiros são de pessoas honestas e decentes. Quem está fora disso é que tem que pagar, né, pelos seus crimes. Agora, não pode tratar todo mundo como criminoso. E a prefeitura, quando ela passa a ser orientativa, a gente evita problemas lá na frente. Então, é papel do servidor público sentar e orientar para que a pessoa abra a empresa de forma correta, para que ela não faça algum atropelo, né, e esse atropelo possa virar um problema ambiental, possa virar um problema urbanístico. Então, hoje, nós mudamos essa cultura interna, onde a gente promove realmente conversas, mesmo antes de se protocolar um projeto, para que esse projeto ele já venha protocolado da forma correta, porque a gente ganha tempo com isso, o empresário ganha tempo com isso, então a gente criou, né, essa nova cultura do atendimento. É claro, com todo compliance, nunca sozinhos, tudo mais, mas de fato, né, a gente se colocar no local do empreendedor. E criamos uma sala, é como se fosse uma sala VIP, onde nós temos 3 mesas, onde tem servidor treinado ali, o empreendedor entra, senta na sala e diz, olha, eu mandei o meu protocolo, o meu alvará não saiu ainda. Esse servidor, ele tem a liberdade, ele é o famoso ombudsman, né, que antes se falava. Ele levanta e ele pode ir lá atrás nas áreas técnicas e perguntar para os técnicos, escuta, o alvará dessa empresa não sei, o que está acontecendo? Faltou tal documento e tudo mais, protocolo agora que já faz. Então, a gente facilitando a vida. Nós estamos atendendo quase 1.000 empreendedores por mês nessa sala. E aí eu pergunto, onde estavam esses empreendedores batendo, em que portas eles estavam batendo? Eles estavam batendo em portas de burocracia, eles não conseguiam sair do lugar. E hoje não, hoje nós temos aí um recorde de aberturas de CNPJ, são 39 mil novos CNPJs abertos em 3 anos. Desde o MEI, né, do microempreendedor, que esse sim é o que mais precisa de apoio para abrir a sua empresa, como também grandes empresas que muitas vezes querem discutir o anteprojeto para acertar antes, para não perder tempo nos protocolos depois de alvarás e licenças. E não é à toa que Joinville hoje é a 3ª melhor cidade para se empreender no país, né? Fruto dessa parceria da prefeitura, enxergar o empresário como um aliado e não como um adversário, não como um inimigo, né? Não criar dificuldade, mas criar facilidade. Dávila, isso que eu digo assim, que é possível nós fazermos isso, porque Joinville estava em 16º lugar nesse ranking. Em apenas 2 anos nós chegamos a 3º lugar do ranking. Sem fazer mágica, é uma mudança cultural, uma vontade de quebrar a burocracia, ter uma Câmara de Vereadores alinhada também para trazer essa liberdade econômica, desfazer leis que atrapalham, melhorar as redações, né, das leis, dos protocolos, para que a gente efetivamente tenha esse resultado. Então, quando a gente defende liberdade, né, nós do Partido Novo, e eu defendo muito a liberdade, né, a gente defende muito a liberdade econômica, e é isso, o brasileiro ele nasceu dentro de uma gaiola. O brasileiro ele tem a sensação de ser um passarinho que sabe cantar, ele sabe cantar muito bem, e ele acha que ele sabe voar, mas na verdade ele nasceu num dos países mais burocráticos do mundo. Então, quando a gente vai soltando esse brasileiro das amarras, ele vai entendendo que ele deveria estar empreendendo muito mais, né, e o governo atrapalhando muito menos. Esse é um caminho que eu acho que é um caminho do sucesso para o Brasil. E é isso que nós temos que buscar. E começando pelos municípios, a gente cria uma base muito forte para as empresas e empreendedores poderem se fortalecer e buscarem
serem empresas estaduais, nacionais e até internacionais. Agora, sua liderança foi fundamental para melhorar o ambiente econômico, a liberdade econômica em Joinville. Como foi a sua batalha para mudar a cultura no serviço público, que geralmente trata com muita resistência e até com certa antipatia o empresariado? Primeiro, a gestão do medo. O servidor público, né, ele tem medo de ele inovar. Por quê? Se ele inova e aquilo não é considerado uma ação correta pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, quem vai responder por essa ação é o próprio servidor, no CPF dele. Então, esse é um problema no Brasil da geração do medo em relação a essas pessoas. O meu secretário, né, dessa área, ele é um advogado. Então, ele, muitas vezes, ele acabou passando e treinando os servidores e mostrando de que eles tinham a segurança jurídica adequada para eles poderem ir à frente. E ter uma procuradoria do município também muito forte para dar legitimidade e também mostrar de que o que você está propondo não está ferindo ninguém. Então, o servidor, ele precisa se sentir seguro. Aí depois a mudança cultural, dizer, olha, o empreendedor não é inimigo, ele é justamente a solução para a grande parte dos problemas do mundo público, porque quanto mais empresas, mais geração de emprego, mais arrecadação, mais verba para se investir nos serviços adequados que a gente tem que cumprir no dia a dia. Então, é isso que nós passamos. Então, foram alguns meses de mudança cultural, mas depois, quando eles entenderam e começaram a perceber o resultado, isso entrou numa normalidade. Até porque eu digo que o servidor público municipal, ele também tem os seus filhos no município, ele também quer o município crescendo, ele também, né, quer ver a cidade indo bem. Então, no fundo, é essa mudança cultural que tem que ser feita e você tem que criar um corpo técnico de secretários para que dê sustentação e segurança. Uma coisa interessante, Adriano, que aconteceu em Joinville, sempre é visto o Partido Novo, um partido liberal, como inimigo do funcionário público, inimigo da gestão pública. E o que você fez em Joinville foi justamente valorizar o bom servidor público, né? Ao abrir um processo seletivo para selecionar secretários, e nesse processo vários servidores participaram, você acabou, na verdade, mostrando à cidade quais eram os bons servidores que podiam ser alçados a posições políticas. Conta um pouco dessa façanha, que é coisa raríssima na política brasileira. Esse é um case bem interessante. De fato, era exatamente isso na campanha. Né? Geraram um medo descontrolado, dizendo que eu iria chegar lá e que o Partido Novo ia arrasar com o mundo público, que é contra o servidor. E foi justamente o contrário, porque nós queremos a meritocracia. E a meritocracia são pessoas boas, adequadas à função que estão lá. E o servidor, na maioria das vezes, é a pessoa mais preparada para estar nessa posição. Nós tivemos 23 mil pessoas que se inscreveram no processo seletivo para 500 vagas de liderança, desde coordenações, gerências, diretoria e até secretários. 60% desses cargos hoje são ocupados por servidores de carreira. E isso foi muito legal, porque o servidor que não foi chamado, mas ele percebeu que o colega dele foi chamado de fato porque o currículo dele era melhor, você acabou motivando isso por cadeia. Porque talvez é a primeira vez que aquele servidor está podendo ser um líder, porque ele nunca tinha participado de um processo político, nunca tinha sido escolhido, e talvez é a primeira vez que o servidor está sendo comandado por alguém que sabe do que está falando. Porque quando nós chegamos à prefeitura, a prefeitura ela estava contaminada por cabos eleitorais, por pessoas que participaram, indicações políticas, participaram por vieses políticos, mas que não sabiam nem sequer o que a secretaria fazia direito. E isso, obviamente, não traz resultado e desmotiva o servidor que está lá dentro. E hoje, quando você tem líderes adequados, e esses líderes podem ser servidores ou alguém de fora, que também é bom também, que oxigena e traz ideias novas, o servidor que está lá dentro ele se sente motivado e valorizado, porque ele está sendo escutado, a ideia dele está sendo posta em prática, aquilo que ele sempre sonhou em serviço público está acontecendo. Então, isso eu não imaginava que iria acontecer, né? Tamanha mudança, e hoje, de fato, né, nós temos aí um apoio enorme dos servidores municipais, porque eles perceberam que essa gestão por meritocracia, com coerência, com justiça, né, com razão em cima das decisões, traz resultado. Muito interessante essa sua
estilo de administrar e valorizando o bom servidor e trazendo o servidor para posições políticas, né? Você sentiu muita resistência dos partidos políticos ao abrir espaço para servidores ao invés de indicações políticas? Sim, essa resistência ainda existe, né? Ela é quase que um mecanismo criado no Brasil, né? Porque muitas vezes o político ele está lá fazendo a sua campanha, então ele para ter apoio de alguém, ele acaba dizendo que lá na frente vai ter um cargo para essa pessoa. Então isso é uma tragédia para a gestão pública, porque você olhar uma prefeitura como uma empresa, Joinville, nós temos 14 mil servidores públicos, e se você põe pessoas que não são competentes para aquelas vagas, obviamente o resultado do serviço público vai piorar muito. Então, essas resistências existem. O que nós fazemos é justamente demonstrar para os políticos, né, de que o resultado hoje para a sociedade é melhor, que Joinville está contente com o resultado e que eles devem respeitar o que foi pedido nas urnas, porque nas urnas o joinvilense apostou na mudança, porque eu fui a voz da mudança. Na campanha, eu fiz uma campanha justamente dizendo, olha, se você está cansado do mesmo, vote diferente para você ter um resultado diferente. Não adianta você buscar uma pessoa diferente, mas ela está na frente de um partido que faz a mesma coisa o resto da vida. Aí o Partido Novo ele é um modelo diferente, porque a gente promove a meritocracia, a gente não aceita esse tipo de indicação política, né? A gente faz o certo pelo certo, enfim, e isso tem realmente dado resultado na prática. Ou seja, os seus 90% de popularidade é fruto muito dessa eficiência do serviço público. Com certeza. Com certeza, porque quando a gente passa dos 90% de aprovação, ano passado fechou com 93% de aprovação. Significa que não importa a bandeira, né? A pessoa não está olhando a questão partidária, a pessoa ela está olhando o serviço público. Então, não importa a porta que ela bateu para receber o serviço público, ela encontrou pessoas pelo menos querendo achar a solução, pelo menos querendo melhorar o serviço. Então, eu acho que é isso que nós temos que sempre buscar. Levar a régua também do Brasil. Levar a régua. Por que o serviço público ele tem que ser inferior? Né? Por que é do público o serviço ele tem que ser menos do que do privado? Não, muito pelo contrário. Nós temos recursos, nós temos condições e a gente tem que buscar, de fato, pessoas boas para continuarem administrando e melhorar o serviço. Bom, um dos dramas do Brasil é excesso de poder centralizado em Brasília. Talvez uma das reformas mais importantes que nós temos é implementar o verdadeiro federalismo, ou seja, descentralizar o poder, devolver poder, autonomia e receita para estados e municípios. Por que este movimento não é liderado pelos municípios? Afinal de contas, somos 5.860 cidades pelo Brasil. Se tivesse um lobby de 5.860 cidades para descentralizar o poder, isso já estaria ocorrendo. Por que você vê que esse desafio tão importante para resgatar a autonomia municipal não sai do papel? Esse é um desafio gigantesco que o Brasil precisa enfrentar. De fato, os prefeitos hoje sofrem com a falta de liberdade da sua caneta, porque apenas 16% dos impostos arrecadados dentro do município ficam na mão do prefeito. O restante vai para o estado ou vai para o governo federal. E as leis que a gente tem que executar de serviços foram criadas em Brasília. Então, a lei do SUS, lei do SUAS, que é da assistência social, a lei da educação. Então, na prática, a gente está executando aquilo que foi criado lá. Muito pouco sobra para a gente definir aonde a gente quer fazer esse investimento. E que vai exatamente na contramão de países desenvolvidos como Suíça, por exemplo, que tem o dinheiro perto do cidadão. Quanto mais perto do cidadão está o dinheiro, mais fácil fiscalizar, mais fácil você ver. Por exemplo, é mais fácil cobrar um prefeito, que você vê o prefeito na cidade, que cobrar um governador ou cobrar um presidente da República. Agora, hoje, a maior parte do dinheiro está em Brasília. Então, eu sou muito crítico a isso. Inclusive, vários prefeitos e vários municípios já foram, enfim, a Brasília, na marcha dos prefeitos, enfim, cobrar esse tipo de situação, porque cada vez mais os municípios são cobrados por entregas e menos recursos. Porque, como eu digo, não fomos nós que fizemos a lei dos serviços públicos, a gente executa elas. Então, de fato, essa é uma discussão que ela tem que vir, o Congresso Nacional precisa passar por essa discussão, mas é muito difícil, uma vez que deram tantas emendas na mão aí dos deputados e senadores, como vai ser difícil você tirar esse poder na mão deles para fazer. E também o governo federal.
Na prática, precisaria uma mudança radical do pensar no governo federal. Hoje, o atual governo é um governo centralizador, é um governo que detém o poder, quanto mais poder, melhor. E, de fato, quanto mais descentralizado o poder, mais o poder está na mão da sociedade. Então, sociedades desenvolvidas, justamente, elas descentralizam o poder. Então, essa é uma discussão ideológica importante a ser feita no Brasil e que, de fato, para a gente melhorar realmente os serviços públicos, nós vamos ter que definir várias regras de mudanças. Mas não dá para ter uma aliança dos governadores e prefeitos para puxar essa agenda um pouco no nível nacional? Tudo é possível, né? Tudo é possível, mas é difícil essa articulação, né? Porque você, no dia a dia, para você se organizar, fazer isso se articular, você ser ouvido muitas vezes, é complexo, né? Quantos textos de reforma administrativa já foram e ficaram mortas dentro do Congresso Nacional? E por que isso não vai adiante? Não é pelo fato dos prefeitos cobrarem, a gente cobra sim porque a gente sofre demais. O fato é que Brasília é muito distante da dor da população. O político que está em Brasília, muitas vezes, ele não faz ideia o que é um paciente na fila de um hospital, esperando uma cirurgia, uma falta de uma creche, enfim, uma falta de uma rua pavimentada, como o Joinville sofre muito com isso. Então, nós, prefeitos, é que sofremos muito essa frente, direto com o cidadão. Agora, André, o senhor é um grande defensor da liberdade econômica como um vetor importante para a geração de empregos, para criar novos negócios na cidade e para atrair investimento. Se você tivesse que definir qual é a vocação econômica de Joinville? Olha, Joinville nós criamos um plano para os próximos anos e nós criamos 5 vertentes. Nós temos ali o metal mecânico, que sempre foi uma vertente muito grande. Joinville, como cidade, é o maior polo de ferramentarias do Brasil. São mais de 400 ferramentarias. Para quem não sabe, a ferramentaria é quem faz o molde de todas as peças. Então, todo o plástico que é feito através de um molde, uma peça também de ferro também precisa de um molde. Então, a ferramentaria é a base da indústria. E Joinville tem indústrias de todas as áreas. Plástico e metal mecânico são as principais. Outro setor é o plástico, que cresce demais. Outro setor também é o turismo de saúde, que muitos não se fala, mas nós somos referência nacional no hospital de rins e no hospital de olhos também, onde muitas pessoas vão para lá para se tratar nessas referências, e acaba gerando negócios para a cidade. Mas o turismo também começou a ser muito empregado. Nós organizamos aqui, fizemos uma parceria com o Convention Bureau, que é uma associação sem fins lucrativos justamente para fomentar o turismo na cidade e tem dado grandes resultados. Foi a primeira vez que Joinville bateu o recorde de visitantes aos finais de semana, visitando a nossa cidade para o lazer e o turismo. Então, nós criamos essas vertentes para justamente Joinville ela não ter a dependência exclusiva de um setor. Ela pode crescer em vários setores e isso dando sustentabilidade. E, além do mais, nós temos a nossa posição geográfica, que eu diria que é uma das mais privilegiadas do mundo em relação à logística. Nós estamos no fundo da Baía do Babitonga. A Baía do Babitonga, ela hoje detém 4 portos. Nós temos um porto de gás, nós temos porto de container e temos o porto público e o porto privado de São Francisco do Sul. São portos de águas abrigadas, são portos que chegam navios enormes, então essa logística no entorno facilita grandes empresas virem se instalar lá. Afinal, o Brasil, nós somos 200 milhões de consumidores, um país relativamente estável, não temos guerra religiosa, somos uma nação de uma língua só. Então, qual empresa não gostaria de estar investindo aqui? E aí eles acham a porta de entrada muito pela nossa região, por essa questão de nós termos tantos portos em volta. Estamos a 1 hora de Navegantes Itajaí, estamos a 1h30 de Paranaguá, 3 aeroportos. Então, a questão de logística é também um canal que vem crescendo demais em Joinville e já começa a aparecer como uma das principais arrecadadoras do município. Você tocou muito no assunto do turismo. O turismo é uma das indústrias mais subaproveitadas no país. Apenas 3% do PIB brasileiro é movimentado pelo turismo. Quais são os atrativos em Joinville para o turismo? Principalmente tem uma questão do turismo cultural na cidade, que é uma coisa que pouca gente conhece, talvez. Eu fazia uma provocação para o meu time que eu falava assim: os americanos eles são ótimos em marketing e muitas vezes eles fazem a gente atravessar um deserto inteiro para ir ver uma pedra rachada e tirar uma foto com aquela pedra e ter uma narrativa em volta. E nós temos serra, nós temos baía,
nós temos rios maravilhosos, nós temos uma vegetação deslumbrante. A história de Joinville é uma história de um casal de príncipes, né? Então existe essa casa onde foi construída para receber esses príncipes, lá na cidade de Joinville. Então existe toda essa questão no entorno de ser trabalhado, mas a questão da cultura, como você comentou, Dávila, de fato é uma cidade cultural. Nós temos a única escola Bolshoi fora da Rússia, né? Ela, de fato, ela é uma referência mundial. As crianças e jovens estudam no contraturno, né, direto ali. Os pianistas ao vivo dando a aula, né, de piano junto com o balé. Então, vale a pena a visitação na escola Bolshoi. Nós temos o maior festival de dança do mundo, com mais de 16 mil bailarinos esse ano que dançaram nos palcos de Joinville, né, durante 15 dias. Então, a cidade fica toda dançante. Você chega em praças públicas, tem palcos abertos, dentro dos shoppings, tem o grande, onde acontece o grande festival. Então, é uma cidade pujante, é uma cidade hoje que tem vida no seu dia a dia. Né? E temos a gastronomia alemã, a gastronomia germânica, que temos ali caminhos destinados para o lazer e para o turismo que vale a pena. Então, eu até convido as pessoas a entrarem no site visitejoinville.com.br. É um site que é privado, ele foi pago por um convênio junto com o Convention Bureau, um dos sites mais modernos hoje que existe para a visitação de uma cidade. Você consegue ver a cidade de 360 graus, você viaja por balõezinhos, você entra dentro de museus, então com certeza você vai ter uma parcela do que Joinville te espera. Adriano, qual é o paradoxo hoje da nação brasileira? É o seguinte: cidades como Joinville, estados com sua economia crescendo, responsabilidade fiscal, melhorando o ambiente de negócio, mas o Brasil continua se arrastando no baixo crescimento econômico, em reformas lentas e limitadas. O que faz com que haja tanto dinamismo no governo local, ou seja, no estado e no município, e tanta burocracia e entrave no governo federal? Como é que nós vamos resolver esse paradoxo? Nós podemos resolver isso em 2026. Essa é a minha esperança, porque são nos municípios que surgem as lideranças, né? Muitas vezes as pessoas falam de Brasília como se Brasília fosse um monte de gente que veio de outro planeta. Na verdade, essas pessoas saíram de municípios. Então, as eleições municipais que estão acontecendo agora são eleições importantíssimas para a formação de novas lideranças. E é fundamental que as pessoas tenham a responsabilidade em quem escolher. Não é a pessoa mais popular, tem que ser a pessoa mais técnica e preparada para executar o seu trabalho. Afinal, eu vejo muitas vezes as pessoas escolhendo vereadores, deputados e tudo mais, porque ela é popular, mas ela tem a capacidade de escrever e ler e redigir uma lei, algo que vai determinar a sua vida. Então, é essa a responsabilidade que o brasileiro tem que puxar para si. Então, as eleições municipais agora são fundamentais na formação de novas lideranças para, em 2026, aí sim o Congresso Nacional ter a renovação que precisa ter. Porque se não for através do Congresso Nacional, o Brasil não vai seguir, ele vai continuar com esse voo de pato, né? Onde ele continua assim crescendo lentamente, vai meio que de lado, sempre correndo o risco de ter uma crise econômica perto e com uma capacidade gigantesca de crescimento que a gente tem. Então, hoje o nosso problema no Brasil é meramente político, e político se resolve com decisões certas. Joinville, em 2020, decidiu fazer essa mudança, né? Trocaram prefeito, né? E colocaram também dos 19 vereadores, 15 vereadores de primeiro mandato. Então, o joinvilense deu um recado nas urnas gigantesco para a política tradicional, dizendo: chega de política tradicional, nós queremos mudança. E é o que eles estão tendo. Eles estão tendo uma cidade com mudanças justamente porque eles apostaram não só no poder executivo, mas apostaram na mudança no poder legislativo. Às vezes o eleitor pensa em mudança e a mudança não é positiva porque não tem essa mentalidade de entender que a pessoa que nós votamos, na verdade, nós estamos dando a ela uma procuração para agir em nosso nome, para criar leis. Né? Procuração. Se as pessoas soubessem o tamanho do poder que um vereador tem, na vida das pessoas, as pessoas pensariam 10 vezes mais em quem votar. É porque as pessoas não fazem ideia do poder que um vereador tem para fazer uma boa lei, ou para não deixar uma boa lei passar, ou para, né, fazer com que leis ruins venham a acontecer. Então, a responsabilidade do legislador é fundamental. A gente, muitas vezes, só aposta no poder executivo como se o poder executivo fosse fazer a mudança. Lembrem, o poder executivo, ele executa as leis existentes. Né? No poder público, eu só posso fazer aquilo que está escrito em lei.
Dávila, você no privado, você pode fazer tudo aquilo que a lei não te proíbe. Eu só posso executar como prefeito aquilo que a lei me permite. Então, obviamente que o legislativo é fundamental para as mudanças que a gente quer. Parabéns, Adriano, pela sua trajetória como gestor público, liderança política, porque o Brasil precisa renovar essa esperança. Você tem esperança no Brasil em 2030? Você acha que a partir de estamos no final de um ciclo e temos possibilidade de sonhar com um Brasil melhor, com uma nova geração de lideranças políticas? Eu tenho sim, a minha esperança já é em 2026, né, para que a gente faça uma mudança importante em 2026, porque o brasileiro, ele é um povo que merece o melhor. Nós somos um povo criativo, nós somos um povo trabalhador. A grande maioria dos brasileiros são de pessoas honestas. Então, o que o brasileiro só não faz, ele não está olhando para a política da forma correta. No momento que a grande maioria dos brasileiros começarem a se unir para buscarem, através da política, resultados melhores, eu não tenho dúvida que o Brasil será um dos melhores países do mundo para se viver. E é isso que a gente busca. E nos municípios, eu sei que vários prefeitos já conseguiram mostrar isso. Não é só Joinville, mas tem vários prefeitos nesse Brasil que estão demonstrando que uma política séria, uma política transparente, coerente, tem transformado, sim, a vida da população, e a população passa a ter esperança na política. Porque a pior coisa do mundo é uma população, uma sociedade sem esperança na política. Aí fica um caminho todo aberto para justamente quem a gente não quer ir para lá, e as pessoas que deveriam estar preocupadas aí estão olhando só para o seu negócio e não estão olhando para a política. Então, resgatar a esperança, resgatar o orgulho pela política é fundamental. Então, acreditem, tem pessoas boas, muitas pessoas boas têm que também deixar o seu dia a dia para serem e participarem da política, como você mesmo, Dávila, também já teve essa participação. Hoje está participando de uma forma também direta e indireta, participando. E é isso, participar da política é estar ativo, seja como mandatário, como eu, seja num partido, seja apoiando um político, mas o importante é participar. E, Adriano, e para finalizar, como você mantém essa chama da esperança viva na sua família, com as suas filhas? Como é que você faz isso em casa? E, aliás, o que o Adriano gosta de fazer quando ele não está na prefeitura? Eu adoro estar em casa com a minha família, né? Eu sou casado com a Bianca, sou pai da Isabela e do Lucas. E eu tento almoçar todos os dias em casa. Joinville é uma cidade que permite esse deslocamento, então, né, eu tento ser muito presente. Porque justamente é isso, né? A base de toda a sociedade é a família. Não adianta a gente querer mudar a sociedade, mas se a tua micro-sociedade, que a tua família está destruída, está delargada, então eu tento ser um pai muito presente, de estar com eles, eles estão nessa jornada junto comigo, é uma decisão familiar, né? E é isso, eu acho que muito do que nós estamos fazendo, eu e a minha esposa, é justamente para as futuras gerações. O meu sonho é que os meus filhos escolham Joinville para morar. O meu sonho é que eles escolham para eles criarem suas famílias lá e que eu possa ser um vovô e uma vovó, cheio de netos em volta, né? Eu acho que esse é o sonho de todo brasileiro. Mas para que isso aconteça, a gente vai ter que botar a mão na massa, a gente vai ter que trabalhar por essa sociedade. Porque senão os jovens, eles estão percebendo que o lugar deles é no aeroporto de Guarulhos, né? E isso é preocupante. Então eu estou trabalhando para que meus filhos queiram escolher o Brasil e queiram escolher Joinville como lugar deles. Adriano, parabéns e muito obrigado pelo seu depoimento importante aqui no Entrevista com o Dávila. Muito obrigado, eu que agradeço, Dávila. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.